Fui abusada dentro da minha própria casa, calada pela vergonha e pela pressão, e depois fui forçada a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Mas nada, nem mesmo os anos de dor, me impediram de ir às ruas lutar pelo que acredito. No dia 8 de janeiro, lá estava eu, em Brasília, enfrentando a multidão e o calor do protesto, para defender os valores que vi sendo destruídos. Se você quer entender o que me levou a acampar em frente ao quartel-general e participar de um dos momentos mais tensos da história recente do Brasil, vem ouvir a história de uma mulher que nunca se calou. Eu não posso contar tudo sem que você entenda o peso de uma vida inteira. Não posso te explicar sem que você sinta o peso das minhas escolhas, das minhas dores e principalmente da minha luta. Uma luta silenciosa, mas imensa. A vida de uma mulher como eu não é feita só de sorrisos ou de facilidade. Quando me vi acampada em frente ao quartel-general em Brasília, com o sol queimando a minha pele e o coração pulsando de um modo que eu não sabia mais como controlar, tudo o que eu via à minha frente eram os fantasmas de um país que se afastava de tudo o que eu acreditava. Quando o dia 8 de janeiro chegou, eu sabia que não tinha mais volta. O Brasil, a minha terra, a pátria que eu amava, estava sendo dominada por forças que eu nunca imaginei ver. O que me levou até ali? A mesma coisa que sempre me guiou a vida toda: o amor pelo meu país, pela minha família e pelos princípios que me ensinaram. Se você está lendo isso agora, saiba que a minha história não é diferente de tantas outras, mas é uma história que precisa ser ouvida. Ela precisa ser compartilhada, porque o que acontece com uma mulher pode refletir no destino de um país. Eu sou Marina Pereira dos Santos, tenho 62 anos e vivi toda a minha vida em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma cidade pequena, simples, mas com um coração gigantesco, onde todos se conhecem e a vida gira em torno da fé e da família. A gente sempre soube o que é certo e o que é errado. Meus pais me ensinaram isso desde cedo. Deus, a pátria e a família eram os pilares sobre os quais tudo deveria se construir. Cresci em uma casa com poucas posses, mas com um amor imenso pela vida, pelo Brasil e pelos meus valores. Meu pai sempre falava com orgulho: "Filha, a gente é pequeno, mas é grande naquilo que acredita." E foi assim que fui criada, em um Brasil onde tudo parecia certo. Acredito que até os 14 anos eu não tinha dúvidas de nada. Eu via as pessoas ao meu redor, via a cidade prosperar, mesmo que devagar. Sabia que o país passava por mudanças, mas eu nunca imaginei que isso fosse me atingir de forma tão pessoal. O Brasil estava se tornando um lugar estranho, e eu, uma garota simples, não tinha ideia do quanto essas mudanças iriam mexer com minha vida. Em casa, as conversas sobre política eram poucas. Meus pais eram conservadores, mas de um jeito tranquilo. Não era necessário gritar para se fazer entender. Mas, com 14 anos, comecei a perceber que algo estava acontecendo. Havia algo no ar. As conversas na rua estavam ficando mais tensas, e, de repente, algumas coisas que antes eram tidas como certas passaram a ser questionadas. Eu comecei a ouvir o que os adultos diziam, e não entendia muito, mas percebia que os olhos de algumas pessoas estavam se fechando. As novas ideias, as novas políticas que estavam ganhando força começaram a se espalhar, e eu não entendia bem o que isso significava, mas sabia que não era bom. Minha infância foi marcada pelo amor à minha família e pela ideia de que tudo o que acontecia ao redor não deveria afetar o que eu acreditava. Meu pai, que sempre foi um homem firme e com um caráter inabalável, nunca deixou que nada abalasse nossa casa, nossa fé e nossa crença no país. Mas, de repente, começamos a ver um Brasil dividido, e eu vi a minha vida pessoal sendo afetada pelas ideias que passavam a dominar o país. Eu ficava com a sensação de que estava perdendo algo que nunca tive certeza do que era, mas que, de alguma forma, tinha a ver com tudo o que acreditava. O país estava se transformando, mas não estava mais seguindo os mesmos princípios que aprendi a respeitar. E enquanto eu ia crescendo, a divisão dentro da minha própria casa aumentava.
O que era antes uma conversa simples sobre o futuro, agora virava um confronto de ideias. A verdade, que sempre foi clara para mim, estava sendo distorcida, e as pessoas ao meu redor estavam se afastando das minhas crenças. É difícil explicar como fui vendo tudo isso acontecer, como meu Brasil estava mudando, e eu não podia fazer nada além de observar. Aos 16 anos, eu já começava a questionar a política de maneira mais profunda. Aos poucos, percebi que a distância entre o que meu pai me ensinou e o que estava acontecendo ao redor era um abismo. Minha cidade estava cheia de vozes que diziam coisas que não conseguia entender, e esse vazio de entendimento só aumentava à medida que o tempo passava. Eu me sentia perdida, mas o pior era o sentimento de que eu estava sendo empurrada para longe do Brasil que sempre amei, para longe daquilo que acreditava ser certo. Em um mundo onde os valores estavam se desfazendo e eu não sabia mais em quem confiar, eu me agarrava ao que minha mãe sempre me dizia: a fé é a nossa maior força. Foi essa fé que me manteve em pé, mesmo quando as coisas começaram a se tornar ainda mais confusas e difíceis. E você? De onde está assistindo essa história da vovó patriota? Me conta nos comentários. Quero saber de onde você está ouvindo o relato de quem viveu e lutou pelo Brasil. Aproveite e inscreva-se no canal. Sua presença fortalece a nossa luta. Eu tinha apenas 16 anos, uma idade em que o mundo parece mais simples, onde tudo ainda parece ser possível. Eu vivia minha vida com a inocência de quem acredita que o maior desafio seria escolher o que fazer no fim de semana, ou qual roupa usar para o baile da escola. Mas naquele ano, tudo mudou de uma forma que eu nunca imaginei. Algo aconteceu dentro de minha própria casa. Algo que me fez perceber que a vida não seria mais a mesma. O que eu vivi naquele momento não foi algo que consegui entender na hora. Era difícil até colocar em palavras o que estava acontecendo. A vergonha tomou conta de mim como uma sombra escura e densa, me fazendo me sentir pequena, invisível. Não sabia a quem recorrer. Como poderia falar sobre isso com alguém? Como poderia contar para os meus pais, para qualquer pessoa que estivesse ao meu redor, sem sentir que o peso do julgamento cairia sobre mim? A sensação de estar sozinha foi o que mais me marcou. Não tinha um ombro a quem me apoiar, ninguém que me orientasse. O medo do que os outros poderiam pensar me paralisou. A ideia de escândalos, de ver a minha vida ser virada de cabeça para baixo, me deixou sem ação. Fui forçada a guardar aquilo dentro de mim, sem poder compartilhar a dor que me consumia. Como se a dor emocional fosse menos intensa que a vergonha do que aconteceu. E aí veio a notícia. Eu estava grávida. Aos 16 anos, eu sabia que isso mudaria tudo, mas não sabia o que fazer com essa informação. O peso de decidir o que fazer com aquilo parecia ainda maior do que o peso do próprio acontecimento. A minha mente estava em pânico. O que fazer? Fui esmagada pela pressão dos meus familiares, pela preocupação com o que as pessoas iriam pensar. Naquele momento, parecia que não havia escolha. A sociedade ao meu redor não me dava a liberdade de tomar uma decisão livremente. Foi o que senti, que a decisão foi tirada de mim, que eu não tinha espaço para dizer o que realmente queria ou pensava. A decisão que tomei, apesar de ser a única opção que vi, não foi uma escolha minha. Foi uma escolha imposta pelo medo, pela vergonha, pela pressão do ambiente em que vivia. Eu nunca senti que aquela decisão estava em sintonia com o que realmente desejava ou com o que meu coração me dizia. Fui empurrada para um lugar onde a dor do que aconteceu ficou sendo abafada por uma escolha que parecia ser a única saída. A dor não parou ali. Pelo contrário, ela me seguiu. E a pior parte foi que, ao longo dos anos, eu carreguei essa dor em silêncio. A sociedade, as pessoas ao meu redor, minha própria família, todos pareciam se mover como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que a dor nunca se foi. Ficou ali, dentro de mim, me moldando, me fazendo sentir que eu estava sendo silenciada.
Eu não podia falar sobre o que aconteceu, não podia contar o que senti, porque ninguém parecia disposto a ouvir. Esse fardo que carreguei durante anos me isolou de todos, me fez questionar quem eu era, onde estavam minhas forças. Eu me tornei mais fechada, mais introspectiva, e a dor de saber que minha escolha foi feita não por mim, mas por algo maior que eu, acabou se tornando uma sombra constante. Passei a me afastar de tudo e todos, com medo de que alguém pudesse descobrir o que se passava em minha alma. Acredito que as cicatrizes emocionais desse episódio me acompanharam por muito tempo, moldando a mulher que me tornei, sem que eu tivesse como escapar delas. Mas, apesar de tudo isso, havia uma coisa que me mantinha firme. Era a fé. Eu acreditava que, de alguma forma, a vida ainda me daria uma chance de encontrar o caminho da cura, de encontrar a paz com tudo o que havia acontecido. Eu não sabia como, mas sentia que algum dia a dor seria transformada em algo maior. Isso se tornou uma esperança, uma luz no fim do túnel. E mais tarde, quando as coisas começaram a mudar ao meu redor, essa esperança seria a base para as minhas ações futuras. Eu não sabia que o futuro me reservaria momentos que me forçariam a finalmente falar sobre tudo isso, a sair das sombras e lutar pelos meus valores, pela minha fé e por uma pátria que sempre amei. Tudo o que estava vivendo até então parecia ser uma preparação para os desafios que viriam a seguir. Mas essa é uma história que só poderia ser contada mais adiante, quando eu estivesse pronta para enfrentar o mundo, finalmente, com as palavras que nunca pude dizer. Os anos que se seguiram àquele período difícil não foram fáceis. Mas, como eu sempre digo, foi a fé que me manteve de pé. Sem ela, eu não teria conseguido lidar com a dor, a vergonha e a solidão que me assombraram. Nos momentos mais escuros, foi a fé que me deu forças para continuar, mesmo quando eu não tinha forças para nada. Eu sabia que se minha fé fosse inabalável, nada mais poderia me derrubar. Foi ali, dentro da igreja, que encontrei refúgio. A igreja me acolheu como um abrigo, um lugar onde minhas lágrimas não eram vistas com reprovação, mas com compaixão. A cada oração, a cada missa, sentia que, aos poucos, minhas feridas estavam começando a sarar. Não completamente, claro. A dor ainda estava lá, mas ela se tornava mais suportável com o tempo. Eu entregava tudo a Deus. E talvez o maior milagre que experimentei foi encontrar paz, mesmo no meio do caos. No entanto, a solidão ainda fazia parte da minha vida. À medida que o tempo passava, percebia que meu mundo estava se afastando das raízes que eu sempre valorizei. O Brasil estava mudando. Era impossível não notar as transformações que estavam acontecendo, especialmente nas últimas décadas. A política estava se tornando cada vez mais polarizada e as ideologias de esquerda começavam a ganhar força em todos os setores da sociedade. Aqueles valores pelos quais eu sempre lutei, valores de família, fé e pátria, pareciam estar sendo deixados para trás. As pessoas ao meu redor, que antes compartilhavam os mesmos ideais, começavam a se afastar, a questionar tudo o que sempre souberam ser certo. Era como se o Brasil que eu amava estivesse desaparecendo. Vez após vez, eu via meu país ser transformado por algo que não reconhecia. Eu estava perdendo as referências de um Brasil que, por mais simples que fosse, me parecia correto. Aquela solidariedade, aqueles laços de respeito mútuo estavam sendo enfraquecidos. Em vez de união, eu via divisões. Em vez de construção, vi destruição. E à medida que tudo isso acontecia, sentia uma grande solidão. Uma solidão que vinha do fato de que, mesmo com a fé me guiando, eu não sabia onde mais poderia me apoiar. A minha visão do mundo estava se tornando cada vez mais distante da visão de muitos ao meu redor. Eu me sentia como se estivesse assistindo a um filme, onde o Brasil que eu conhecia estava sendo substituído por algo que eu não queria reconhecer.
Em minhas orações, pedia forças para entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, pedia forças para resistir àquele turbilhão de mudanças. Não era só a política que me atingia, mas também as pessoas ao meu redor. Amigos e familiares começaram a adotar posturas que pareciam ir contra tudo o que eu acreditava. Ainda assim, não consegui me entregar à desesperança. O que me manteve viva foi a convicção de que, se o Brasil fosse o país que eu queria, ele precisava voltar às suas raízes, aos valores fundamentais que sempre o caracterizaram. A fé me deu a clareza para ver que eu não estava sozinha nessa luta, mesmo que as vozes ao meu redor estivessem mudando. Eu sabia que ainda havia um Brasil patriota, ainda havia pessoas que acreditavam na força de sua cultura e na proteção de suas tradições. Eu sabia que, de algum modo, minha missão não havia terminado. Foi então que comecei a perceber que não podia mais ficar em silêncio. Eu não podia mais observar as mudanças à distância, sem fazer nada. De forma discreta, comecei a me envolver em discussões e causas que defendiam os valores em que eu acreditava. Eu sabia que a minha voz, sozinha, não faria uma grande diferença. Mas se pudesse unir a minha voz à de outros que pensavam como eu, talvez pudéssemos reverter o que estava acontecendo. Aos poucos, fui me tornando uma defensora dos princípios tradicionais, da família, da fé e da pátria. Mas fiz isso de forma cautelosa, com cuidado, pois sabia que o momento certo para agir ainda não havia chegado. Eu não sabia ao certo como poderia contribuir, mas sentia que a resistência precisava começar em algum lugar. E por que não? Em mim. Era como uma chama que começava a acender dentro de mim, uma chama que me impulsionava a agir, mesmo que fosse em pequenos gestos. Eu sabia que o Brasil não precisava de um grito estrondoso de mudança, mas de um movimento contínuo e firme, de pessoas que, mesmo na sua insignificância aparente, pudessem mudar as coisas. Eu tinha essa convicção. E se você chegou até aqui, será que tem coragem de curtir esse vídeo? Vamos ver quem tem a coragem de dar o like. Eu duvido que você curta. Aos meus 50 e poucos anos, comecei a perceber que o Brasil que eu conhecia estava desaparecendo diante dos meus olhos. Era como assistir a um filme onde os valores que eu sempre defendi e amei estavam sendo apagados, de forma lenta, mas implacável. Quando eu era mais jovem, acreditava que o país que me formou tinha raízes firmes. Mas, ao olhar ao redor nos anos que se seguiram, eu vi essas raízes sendo corroídas por forças que eu nunca imaginei ver ganhando tanto poder. A política estava se tornando algo que eu mal reconhecia. As ideologias de esquerda, que antes eram marginais, agora pareciam estar tomando conta do país. Movimentos que apoiavam a legalização do aborto, a destruição da família tradicional e a imposição de uma nova moral começaram a ganhar força, e aquilo tudo me parecia errado, incompreensível. Cada vez mais, via o Brasil se afastando dos valores que sempre defendi. O que eu acreditava ser certo, as coisas que minha família me ensinou, estavam sendo atacadas de todas as formas. As leis estavam mudando, as discussões estavam se tornando mais polarizadas e a minha pátria estava se dividindo em facções ideológicas. Eu, que sempre fui uma mulher de fé, de valores sólidos, sentia que meu país estava se perdendo. As ruas estavam tomadas por bandeiras e palavras que me pareciam estranhas, palavras que iam contra tudo o que eu acreditava ser a essência do nosso povo. Não era só a política que estava em jogo, era a cultura, a moral e a essência do Brasil. Fui me tornando cada vez mais frustrada, mais cansada de ver tudo o que eu amava sendo jogado no lixo. Eu via o Brasil que conhecia sendo transformado, e não era uma transformação que eu pudesse aceitar. As mudanças eram radicais, quase violentas, e o que mais me assustava era ver o número de pessoas que estavam dispostas a seguir essas mudanças, como se tudo o que nos tornava quem somos tivesse sido descartado. A sociedade estava se afastando daquilo que eu acreditava ser fundamental para a convivência e a paz no país. No entanto, mesmo com toda essa frustração, eu ainda não sabia o que fazer.
Como poderia agir em meio a tanta confusão? Como poderia eu, uma mulher já com tantas cicatrizes, fazer a diferença? Passei anos sentindo que deveria fazer algo, que minha voz deveria ser ouvida. Mas o peso da minha história, a vergonha que carreguei por tanto tempo, me impediu. Eu estava com medo. Medo de ser julgada, de ser desacreditada. Eu via pessoas ao meu redor tomando partido, se engajando, mas eu, ainda com a dor de um passado não resolvido, me sentia incapaz de agir. Mas algo mudou. O Brasil estava à beira de uma crise, e isso não poderia ser ignorado. Eu não podia mais assistir calada à destruição do que eu considerava sagrado. E foi então, ao ver uma manifestação pela legalização de mais ideologias que iam contra os princípios que sempre defendi, que algo despertou dentro de mim. A raiva, a indignação, o desejo de gritar e dizer não, foi mais forte do que eu jamais imaginei que poderia ser. Eu sabia que não podia mais esperar. Minha voz precisava ser ouvida. Foi quando, discretamente, comecei a me envolver com pequenos movimentos conservadores. Era algo muito novo para mim, mas eu sentia que precisava fazer parte disso. Por anos, permaneci quieta, assistindo passivamente a tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Agora, a sensação de que eu precisava fazer a minha parte era insustentável. As conversas nas redes sociais, os encontros e discussões nos grupos, a ideia de defender o Brasil e os valores em que acredito, me deram uma nova força. No começo, era tudo muito cauteloso. Eu não queria ser vista, não queria ser notada demais. Mas a vontade de agir, de fazer algo mais, foi crescendo dentro de mim. Eu percebi então que estava com medo da reação das pessoas. Eu tinha medo de ser vista como uma radical, de ser julgada como alguém fora de seu tempo. O que os outros iriam pensar? Mas aos poucos, o medo foi se dissipando. Eu sabia que estava certa em minha luta. E foi nesse momento que a revolta interna se transformou em ação. Decidi que já era hora de me engajar de forma mais decisiva. O que eu via acontecer no Brasil não poderia mais passar em branco. Não para mim. Não para a mulher que eu me tornei depois de todos os desafios que enfrentei. Finalmente, tomei a decisão de ir para as ruas, de me juntar aos protestos em Brasília. Eu sabia que a luta pela preservação do que acredito precisava ser pública, precisava ser vista. E mais importante, precisava ser forte. Foi assim que, depois de anos de silêncio, eu me encontrei participando ativamente de uma manifestação patriota em um dos momentos mais tensos da nossa história recente. Meu coração batia forte, minha fé estava renovada, e eu sabia que esse era o momento de agir, de finalmente dar a minha contribuição para um Brasil que ainda acredito ser possível. Você acha que fiz errado ao ficar em silêncio por tanto tempo? O que teria feito no meu lugar? Comenta aqui. Estou curiosa para saber a sua opinião. Foi em um dia comum, um dia como qualquer outro, que eu finalmente tomei a decisão que há tanto tempo vinha adiando. Não podia mais ficar quieta, assistindo tudo acontecer à minha volta e me sentindo impotente. Quando vi a intensidade da situação no Brasil, a minha consciência de patriota não me deixou escolher outro caminho. Era hora de agir. Aquele sentimento de que o país estava se perdendo, que a história de nossa pátria estava sendo distorcida, me impulsionou a tomar uma atitude que, até então, eu não havia tido coragem de tomar. Decidi me juntar aos protestos em Brasília, e ao fazer isso, encontrei algo que não sabia mais que estava procurando: um propósito maior. A luta pela preservação dos valores familiares, pela defesa do Brasil que cresci amando, tornou-se uma missão que estava além de mim mesma. Aquele momento de finalmente gritar pelas minhas crenças, por tudo o que me foi ensinado desde a infância, foi libertador. Eu sabia que não estava sozinha. Havia muitos como eu, pessoas que também acreditavam que nosso país estava se afastando dos valores que nos uniam. E ali, no coração de Brasília, encontrei um espaço onde minha voz poderia ser ouvida, onde minha história poderia finalmente ser compartilhada.
A participação nos eventos de 8 de janeiro não foi apenas uma manifestação física, foi um grito de resistência, de coragem. Vi muitas pessoas ao meu redor, todas com as mesmas preocupações, as mesmas dores, as mesmas crenças. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. Não estávamos mais sozinhos. Estávamos unidos em uma causa maior, em um propósito comum. Eu sentia a força da união entre nós, a força de um Brasil que não queria se perder nas garras de ideologias que não representavam nosso povo. Ali, naquela multidão, vi a minha dor se transformar em um símbolo de resistência. Minha história, as dificuldades que enfrentei, minha caminhada até ali, tudo isso se tornou algo mais do que apenas um relato pessoal. Era parte de uma luta maior. O impacto da minha presença no evento foi algo que não esperava. Eu pensava que minha participação seria discreta, que seria apenas mais uma pessoa na multidão. Mas ao dividir minha história com outros manifestantes, encontrei uma onda de apoio e reconhecimento que me fez perceber o quanto a minha voz podia ser importante. Minha dor não era única, e nem minha luta. Havia muitos que sentiam o mesmo e queriam lutar pela mesma coisa. Ao compartilhar minha experiência com outros, percebi que a jornada de cada um tinha um propósito que se entrelaçava com o meu, criando uma rede de resistência que se espalhava por todo o Brasil. O que começou como um simples desejo de protestar se transformou em algo muito maior. Senti que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo a diferença. Eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, lutando pela coisa certa. Eu sabia que, independentemente de todas as dificuldades que já havia enfrentado, este era o momento em que eu deveria estar. E, de alguma forma, ao olhar para os rostos das pessoas ao meu redor, percebi que minha dor havia sido transformada em uma força coletiva, que nos unia na busca por um Brasil mais justo, mais fiel aos princípios que sempre defendemos. Eu encerrei minha jornada naquele dia com um sentimento de orgulho e gratidão. Ao ver tantas pessoas ao meu redor, todas com as mesmas crenças e a mesma vontade de lutar, percebi que a esperança estava viva e que não seria esmagada. A luta pela preservação do que é certo não acaba, e precisamos estar prontos para continuar a batalha. O Brasil precisa de sua gente, de sua fé, de sua coragem. Não podemos mais permitir que nossas vozes sejam silenciadas. Precisamos nos levantar, em união, para garantir que o Brasil que tanto amamos continue a existir. E agora, mais do que nunca, eu entendi que minha missão não havia terminado. Estava só começando. Eu sou Marina, e essa é a história da minha vida de patriota. Se você se emocionou e quer mais histórias como a minha, se inscreva no canal agora e assista aos demais vídeos que estão na tela agora, de patriotas como eu, que dedicam sua vida ao Brasil.